Oi gente, tudo bem? Sou o Thiago Lira, sou crítico e editor do Tigre do Cinema e estou aqui para falar com o Fábio Lira, diretor de Duas Irenes, filme nacional que está estreando esse dia 14 de setembro. Provavelmente essa entrevista está sendo no dia aqui no canal da estreia. Já recomendo, é um ótimo filme nacional. Então, Fábio, muito obrigado aqui pela sua recepção e obrigado por ter cedido um pouco do nosso tempo. Obrigado a você, Thiago. Obrigado a você. Certo. Bom, então eu gosto de saber um pouco do caminho que o diretor percorre antes de você chegar no seu filme que a gente está falando hoje, que é Duas Irenes, né? Então, como é que foi assim, o seu caminho? Como é que você chegou assim, viu algum filme e falou, eu acho que eu posso ser um diretor, eu quero ser um diretor? Você tem algum momento de virada na sua carreira assim? Trabalho com artes. Então, para mim já foi uma coisa muito diferente, sabe? Tentar seguir esse caminho. Eu sou formado em Direito, por exemplo. Mas desde os 18 anos eu trabalhava na locadora de vídeo. Mas só que pra mim era uma coisa muito idealizada, sabe? Eu nunca imaginei que eu pudesse, né? Pra mim era uma coisa totalmente fora do padrão. E eu fui, já na faculdade de Direito, eu comecei a estudar fotografia. E eu fui trabalhar numa mostra como fotógrafo, em Goiânia. E eu conheci os realizadores, estavam fazendo curtas-metragens. E aí eu desmistifiquei um pouco, sabe? Eu pensei, são pessoas comuns, como eu, então... por que não eu tentar? E aí eu já estava formado em Direito, e quer dizer, isso foi um tempo depois, e aí eu me mudei para o Rio e fui estudar cinema lá, numa escola que era dirigida pelo Rui Guerra, que foi quem transformou minha vida, assim, porque ele me tirou da sala de aula e me levou para trabalhar com ele, num longa dele, que foi o penúltimo, que é O Veneno da Madrugada, que foi o meu primeiro filme. No fim das contas, como é que você chegou nas Duas Irenes? Na Priscila, na Isabel? Então, Thiago, foram 250 testes. E eu acho que teve caminhos diferentes para chegar até elas, porque a Priscila estava numa pesquisa numa escola de balé, que é uma escola de artes, na verdade. Eu ia visitar a aula de balé e eu cruzei com a Priscila na escada. E aí eu já tirei uma foto dela e quando ela segurou a claquete assim com o nome, eu já saquei que ela tinha alguma coisa especial, entendeu? Ela era muito interessada. E depois, quando eu fiz o teste dela, no dia seguinte, à noite, eu estava mostrando para todo mundo, entendeu? Porque o teste dela tinha sido incrível. A Isabela já tinha esgotado os testes em Goiânia, não tinha achado nenhuma atriz para esse personagem, nenhuma menina. E eu abri em Brasília. E aí, pesquisando um site de modelos, eu vi a imagem da Isabela. E ela era a cara da Inês Peixoto. E é a atriz que já é a primeira atriz que eu pensei pro filme. E aí eu comecei uma caça a Isabela Torres, entendeu? Porque aquele site estava desatualizado, mas eu consegui achar ela pelas redes sociais. Chamei para fazer o teste, fez um teste incrível e é isso. Eu acredito muito também nas coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, entendeu? Eu tive sorte, obviamente, de cruzar com as duas, uma virtualmente e outra pessoalmente, mas eram elas que tinham que fazer o filme. Uma coincidência cósmica, quase assim, né? Se alguém acredita nisso. Eu acredito tudo, já. Certo. O filme ele já tem 3 anos de filmagem, mais ou menos, é isso? Quase 2 anos. Quase 2 anos, certo. E aí, nesse meio tempo, você chegou a exibir em Berlim, tal, também esteve em Gramado, mas comercialmente, assim, esse tempo entre produção, entre estrear comercialmente mesmo, teve alguma dificuldade, talvez na distribuição, ou foi mais o tempo assim de você querer mostrar para as pessoas e de repente Não, foi o tempo de fazer tudo com calma, porque é meu primeiro filme, quem montou ele foi eu lembro que eu falei que eu me mudei para o Rio, foi a minha primeira professora de montagem, que é a Virginia Flores, que montou filmes como Filme de Amor, do Bressani, Miramar, Pequeno Dicionário Amoroso. Então eu queria que a Virginia montasse, e a Virginia dá aula. Então a gente teve um processo lento também, foi bom que tivesse assim. E às vezes a gente parava, eu fui para uma bolsa, com o meu próximo projeto para Madrid, fiquei 3 meses com o filme parado, entendeu? Mas era bom, porque você volta com a cabeça mais fria. Então acho que foi um processo mesmo de depuração e decantação. Mas depois que ele estreou, eu acho que até que a gente está muito bem, acho que a gente está estreando rápido, entendeu? Porque ele até estava previsto para estrear depois, mas a vitrine, eles foram muito inteligentes, assim, de adiantar a estreia agora para setembro, porque aí a gente aproveita o embalo de Gramado, entendeu? O filme foi muito bem em Gramado, não só pela crítica, mas premiação, e então acho que a gente está estreando no melhor momento.
E te conto uma coisa, desde sempre a gente queria estrear em setembro. A gente só não tinha estreado, só não tinha seguido com esse plano por outros motivos, mas setembro era o nosso plano A de estreia. Bom, tem alguma coisa que você falou que de Goiás, né? E o filme é filmado lá? O filme é filmado em Goiás. É em que cidade? Na cidade de Goiás, em Pirenópolis. E eu te conto que eu fiz meu primeiro curta na cidade de Goiás também, em 2004. E eu filmei na mesma casa da protagonista do curta, é a casa da Irene, da família principal. Ah, sim. É legal, porque a gente tem, no cinema nacional, a gente tem uma tendência a ficar no eixo assim, Rio-São Paulo. Pernambuco. Pernambuco, por exemplo, né? Com os filmes do Kleber e tal. Tem, Todos, né? Do Filhos, do Walter Assis, do Marcelo Gomes. Então você muda um pouco o eixo, você vai para sua terra natal. Isso foi para homenagear mesmo as suas raízes ou foi mais porque você tem uma familiaridade com o estado? Vai muito da minha paixão pela cidade de Goiás, vai muito também de dar um retorno, né? Porque a gente teve uma verba do Fundo de Cultura de Arte de Goiás. Então eu achava interessante que a gente usasse isso ali dentro do estado, entendeu? A gente teve 10 estagiários, tem uma escola de cinema, uma faculdade de cinema em Goiás Velho, na cidade de Goiás. Então a gente tem 10 estagiários que fizeram o primeiro longa deles ali com a gente, entendeu? E eu, como foi o primeiro filme que eu fiz com o Rui, me transformou. Então tenho certeza também que esses estagiários, eles aproveitaram bastante. Tem um que já está fazendo assistência de câmera e está viajando no Brasil fazendo filmes, entendeu? Então acho que tem muito além de devolver para o Estado o que eles nos deram, né? Que também foi uma aposta que eles fizeram. E falando sobre cinema, você tem tempo de ir ao cinema ou você está mais trabalhando, mais pensando em fazer o seu próximo filme? Thiago, eu vou muito ao cinema. Eu não tenho televisão. E aí pergunta, mas como é que você vê filme? No cinema. Mas eu vou 2, 3 vezes por semana. Agora eu não estou indo por conta do lançamento do filme. Mas eu vou muito ao cinema. Então eu venho bastante. Você consegue definir qual o seu filme preferido, talvez, assim, na sua vida? Não consigo. Eu tenho vários filmes que eu gosto muito. Mas engraçado, porque, por exemplo, às vezes tem diretor que eu gosto muito de um filme, entendeu? Tem diretores que eu gosto de muita coisa, mas filmes que eu gosto muito de Segredos e Mentiras, do Mike Lee. Sou apaixonado pelo Bergman, é o diretor que eu mais assisti. Gosto muito do Happy Together, do Wong Kar-wai. E, por exemplo, esses filmes. Gosto muito do Almodóvar. Filmes como esses. Muito do Vítor Erice, o diretor espanhol que fez O Espírito da Colmeia. Tem uma questão que a gente chega um certo preconceito com o cinema nacional, você já deve ter ouvido isso muito. É bom apesar de ser brasileiro. Essa é uma sina que a gente carrega, mas o que você teria para dizer para as pessoas que ainda têm esse tipo de preconceito filme? Assim? Não sei o que dizer, porque eu não entendo por onde passa também, sabe, o preconceito. Quando eu era criança, a gente não podia ver filme nacional porque eles eram muito adultos, tinha um conteúdo muito adulto para nós, crianças, naquele momento. Mas hoje eu não entendo por onde passa o preconceito, então não sei nem o que dizer. Talvez seja uma carga mesmo, né? Seja o quê? Uma carga, aquela coisa, você ouviu dos seus pais, você não poderia ver filme brasileiro, que é uma porcaria, e aí isso ficou impregnado nas mentes. Tem tanta coisa boa, né? Saiu uma entrevista do Miguel esses dias e ele fala que o cinema brasileiro é melhor do que o americano, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu acho que as séries americanas estão muito melhores. Eu acompanhei uma ou máximo 2 e realmente eu acho que eles são brilhantes, mas eu acho que a gente faz coisa muito, muito incrível no Brasil de cinema, muito incrível mesmo. Sim, realmente. Então Depois tem tomar uma chance para o cinema brasileiro. Por favor. Já deveriam ter dado há muito tempo. Exatamente. Mas o filme, você escreveu o roteiro também, e ele tem um equilíbrio muito, muito interessante entre drama, mas ele um pouco de doçura. Ele tem uma doçura muito, muito, muito bonita também, né? Como é que você chegou nesse equilíbrio na hora de escrever? Thiago, eu fiquei muito tempo escrevendo esse roteiro, então eu tive tempo de também depurá-lo, entendeu? Passei por laboratório, por assessorias, e uma coisa que eu queria que fosse um roteiro muito rico, sabe? Que fosse simples na forma, como o filme é, mas que ele tivesse ali um conteúdo mais complexo mesmo.
Então o filme ele tem muita rima, né, de situações, de cenas, e ao mesmo tempo ele é simples, né, ele é acessível. Quando você perguntou essa questão do preconceito, eu acho que As Duas Irene é justamente um filme que se comunica com a família, né, porque, por exemplo, eu sempre achei que era um filme para a terceira idade, né, e o público adulto, claro, que é um público que consome tudo, mas em Berlim ele estreou para adolescente, para jovem. O filme faz super bem com esse segmento. Então, eu acho que o fato dele ser simples ele ajuda com que o filme se comunique com todas as gerações. Eu senti até que ele tem uma dose de aventura também, que deve ser desse descobrimento. Por isso que ele tem esse apelo para os E de jovens. suspense também, né? Porque a Irene, você nunca sabe o que está passando na cabeça dela, o que ela vai fazer a Irene da casa principal. Qual que vai ser o próximo passo dela? A gente está sempre grudado ali, tipo, perguntando o que essa menina vai fazer agora. Então, acho que ele tem esse suspense também. Tem que fazer uma pergunta um pouquinho capciosa para você. Ah, meu Deus. Em relação à cena de nudez da Irene, na Irene 2. É uma coisa que ela toma um pouco mais de tempo e você teve algum problema em relação à censura, de repente tudo isso você chegou a ficar com um pouco de receio de colocar essa cena, porque ela é a menor partida, né? Você sabe que a questão dessa cena é uma cena que desde o roteiro ela causa uma certa polêmica. Mas eu sempre me recusei a pensar pela cabeça dos outros, entendeu? Porque senão a gente deixa de fazer as coisas. Por exemplo, quando eu mandei, essa cena pode incitar, não sei o que, eu falei assim, mas eu não vou pensar por uma cabeça de um pedófilo, por exemplo, entendeu? Porque senão a gente deixa de fazer as coisas. E a mãe, por exemplo, eu mandei pra mãe dela, e a mãe dela foi incrível, não é uma pessoa de cinema. Ela disse, Fábio, eu li o roteiro, tem aquela cena lá do banho, tô dando spoiler, mas tem aquela cena e eu entendo exatamente porque ela existe no roteiro. E eu jamais diria pra você tirar. Eu só não sei se a Isabela vai querer fazer porque ela é tímida. E a Isabela topou. E é uma cena que a gente fez de tudo pra deserotizar a cena, entendeu? Desde a escolha da cortina do banheiro, desde a locação dos azulejos, não sei o quê. Então, realmente, ali é uma coisa muito infantil mesmo. Quer dizer, infantil não, é aquele momento de transição, né? É muito natural, concordo. É muito natural, gente. Por exemplo, teve um outro momento que perguntaram dessa cena. Agora é engraçado, tem uma nudez masculina também. Sim. Por que ninguém pergunta da nudez masculina? Olha como é que o machismo é tão forte, né? E é um filme que fala sobre machismo, que fala sobre sociedade patriarcal. A gente teve um agente de vendas canadense que ele falou, nós e meus colegas masculinos, que temos filhas da cidade. Aquilo era de um machismo, sabe? E repito, ninguém fala da nudez masculina, que é maior, né? Agora, assim, o que é pra você assim, viver de cinema? O que é ser um diretor? O que você mais gosta desse jeito? O que eu mais gosto é apresentar os filmes, porque é uma vida. Então, claro que assim, eu vivo disso desde 2005, né? Tirando o tempo que eu fui para Cuba, mas eu tenho vivido, graças a Deus, do meu trabalho em cinema. Eu sou roteirista também, então eu escrevo roteiro para outros diretores. E é uma vida muito difícil, Thiago, muito difícil. É aquela coisa mesmo, tem que querer muito para fazer, mas esse momento agora, por exemplo, é uma delícia. É uma delícia o filme chegar no público, é o primeiro longa, né? E quando é que a gente vê de novo, então, escrevendo roteiro? Ou roteirizando ou dirigindo? Então, roteiro eu tô fazendo, tem o Marcelo Nordello, tá filmando agora, que é um roteiro que eu trabalhei com ele, chamado Paterno. Estou agora escrevendo um roteiro também para o Carinha Inus e para o Marcelo Gomes, que é uma co-direção. E eu tenho o meu próximo projeto, que chama Tia Virgínia, que eu já estou desde 2013 escrevendo esse roteiro. Está pronta a produção, né? Produção no sentido, o projeto está pronto há muito tempo, estamos só esperando o financiamento. Então, isso aí, muito obrigado, sucesso pro seu Obrigado filme, a você, também. Thiago. Gente, não esqueça de ver Duas Irene, tá? Vai ter a crítica linkada aqui também, aqui embaixo. E também espero que você goste dessa entrevista e continue acompanhando também. Valeu? E a gente chega agora quinta-feira, dia 14, e a gente tem preços especiais pela sessão vitrine, R$12 inteira e 6 a meia. Isso aí, gente. Sempre, como sempre, apoia o cinema nacional. Valeu? Porque é um filme, entendeu? Vamos ver um filme, independente nacional, estrangeiro, vamos ver as duas ideias. Olha aí.
Que jeito melhor de fechar essa entrevista. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado a você. Bom, agora eu tô com as nossas duas Irenes. A Priscila e a Isabela, muito prazer, muito obrigado por vocês terem guardado esse tempo pra gente aqui para conversar sobre o filme que vocês acabaram de lançar, né? Na verdade, tem 2 anos, na verdade, que vocês filmaram, né? Sim. Mas ele está estreando agora, dia 14, como já falei ali com o Fábio, apesar de ter passado em Berlim, de ter passado em Gramado. Então, vamos começar aqui com essa coisa, né? Focar um pouquinho na idade de vocês. Vocês tinham o quê? 14, 15 anos aí nas filmagens? Eu tinha 16. Eu tinha de 13 para 14. 13 para 14, né? O que mudou para vocês nesse meio tempo? Porque eu nunca tinha feito nada com teatro, com cinema, com nada. Então, foi muito bom isso, porque é o que eu falo que o bicho me picou, né? Porque aí agora eu tô seguindo com isso. E é legal porque a Irene que eu faço, ela é totalmente diferente de mim. Ela é mais solta, ela tem mais atitude, então foi bom pra mim, pra me soltar mais, pra me expressar mais, ter passado por esse desafio, né? Eu sempre fiz teatro e balé por 10 anos, mas eu nunca tinha mexido com TV. E é totalmente diferente, porque tudo tem que ser menor e tem que jogar mais pro olhar. Teatro não, tem que ser grande para a última pessoa da fileira te escutar. Mas, então foi uma experiência muito legal. Mas eu sempre quis mexer com arte, sempre gostei de escrever, ler, cantar. Mas eu amei a experiência, é uma experiência muito legal, a gente se divertiu muito. Isso quer dizer que a gente vai ver vocês de novo? Sim. Tomara. Já estão fazendo alguma coisa? Eu não, A gente tá estudando. Né? Isso é bom, porque realmente é legal quando o primeiro papel de vocês tem essa força, né? Total, é muito importante. E aliás, eu queria saber um pouquinho assim de como a gente vê o filme pronto, a gente fica só depois sabendo de curiosidades. Eu queria saber se tem como vocês compartilhar com a gente algum momento curioso, engraçado que aconteceu durante as filmagens com vocês? Tem tanto. Tem vários, mas vamos contar uma, porque a gente não leu o roteiro, né? O Fábio não deixou a gente ler, nossos pais que leram. E era mais ou menos um improviso. O Fábio vinha, falava umas coisas no meu ouvido, falava umas coisas no ouvido da Pri, a situação. Só que era assim, ele falava coisas no meu ouvido pra gente incorporar e no ouvido da Pri pra gente incorporar. Aí quando ele saía, ia pra lá ver o monitor. A gente corria uma pra outra e contava o que ele tinha falado. O que ele te falou, Isa? E a gente, tipo, porque isso contava uma pra outra. Então, e ele só ficou sabendo muito depois. Em Berlim, quando a gente foi pro festival de Berlim, ele ficou sabendo o que a gente fazia. Aí ele, sou safado. Então, vocês, no fim das contas, criaram uma confidencialidade ali no set mesmo, nas filmagens mesmo. E fora a relação nossa, que sempre foi muito boa, desde que a gente se olhou. Desde quando a gente se olhou, a gente... no primeiro dia, sim. Pô, isso era muito legal, isso é muito importante. Bom, e sobre filmar lá em Goiás, como é que é? Porque assim, como eu estava comentando com o diretor de vocês, a gente tem um eixo muito Rio-São Paulo, quando vai para o Nordeste é Pernambuco e tal, então é legal ver um cenário diferente. Eu sou goiana, então foi muito gostoso, porque ali é o nosso cerrado, então é legal estar ali. E a cidade é muito gostosa, é muito pequenininha, é uma delícia lá. A gente, quando a gente saía do set, parecia que a gente ainda estava ali no filme, sim, porque o ambiente era muito gostoso e foi muito bom, sabe? Eu nasci em São Paulo, mas eu mudei para Goiânia. Eu vivi lá muito tempo e eu acho que é importante a gente trazer isso um pouco do Brasil, porque foi o interior ali de Goiás, foi Goiás Velho, Pirinópolis. E a cidade é muito linda, é tudo muito romântico, muito feito. Então eu acho que o diretor foi muito sensível nesse ponto em querer escolher essa cidade, entendeu? Que tinha tudo a ver com o filme. Sim. Porque tem uma certa cidade ali que estava um pouco perdida no tempo, entendeu? Que é o que o nosso filme é um pouco. Você não sabe ao certo se isso é no passado ou se é uma cidadezinha que está perdida ali no tempo. Então isso é muito interessante. Sim. Vocês falaram que é a primeira vez a experiência de vocês assim na grande tela, mas vocês gostam de cinema, gostam de ir e tal, vocês conseguem falar assim, qual é o filme preferido de vocês? Teria uma ideia? Assim? É uma pergunta difícil, eu sei. Não, eu tenho Johnny Depp. Eu amo Johnny. Mas assim, os meus filmes favoritos, eu gosto muito de Peixe Grande e Entrevista com o Vampiro, são meus filmes favoritos. Assim. Tim Burton, muito bem. Não sei, eu gosto de Cisne Negro, gosto muito, né? Bom, a gente ama. Da Aeronáutica, aliás, vem sexta-feira aqui em São Paulo. Natalie Portman. E não sei, alguns cinemas brasileiros também, sei lá, Cidade de Deus é muito legal ver também. E é isso, eu tô pegando mais conhecimento agora, mas estudando mais. Legal. O filme ele tem assim, um equilíbrio muito bonito entre ele tem drama, mas ele também tem uma doçura
e ele tem até um clima de aventura entre vocês duas, aquela coisa de, eu vou contar, será que eu conto, será que não conto? Tem um diálogo muito interessante entre vocês duas, assim, que é uma pergunta para a outra e assim, não tem uma resposta mesmo, porque realmente vocês estão representando quem vocês são duas adolescentes. Mas eu queria que você, por isso, falasse desse apelo que aparentemente vai cair muito para os jovens mesmo, assim, para quem tem a idade de vocês, no máximo, assim, talvez uns 18 anos, chegando. O que é interessante também, comentando sobre isso, é porque em Gramado chegou um menino que ele, sei lá, tinha 10 anos, ele falou assim, eu gostei do filme porque o filme não tem ódio. Então, é uma história pra ter ódio, sabe? E não tem, isso é interessante, porque, por exemplo, comunica com toda a família. E no caso da gente, é muito legal, porque é essa coisa de ir no cinema, de ir no parque, O filme não deixa muito levar pra essa drama muito do pai com as mães. É mais como a gente se descobriu e no filme a gente vai se desenvolvendo e descobrindo o mundo que é cheio de mistérios. E essa questão da admiração e tal, de estar desenvolvendo essa fase que a gente está crescendo. Então, acho que muitos jovens se identificam, sim, realmente. Então, por isso até foi mais gostoso de fazer, porque a gente é jovem, então fazer foi muito gostoso. Certo. Isabel, tem uma questão também que o filme ele lida com uma sociedade realmente machista mesmo, porque tem a família da Irene 1, ela é tradicional, né? Quase não deixa a menina pintar as unhas. Sim. A Irene 2 já é mais permissivo, tal, e como é que vocês veem essa questão dentro, refletindo, porque reflete a sociedade também, né? Mas dentro do filme com a sociedade, vocês já chegaram a parar para pensar nisso? A sociedade é assim, né? E é por isso que as pessoas não falam muito. Eu acho que isso é um tabu, né? Que quando a gente fala, as pessoas ficam, tipo, né? Mas é isso. Depende do lugar, tipo, a família da Irene 1 é mais rica, tá num lugar mais... uma família maior, essa coisa da tradição. Então, da minha família, que eu sou filha única e que é a mulher, a outra, eu acho que, né, fica essa questão da sociedade ser separada. Isabela, tem uma pergunta mais caprichosa para você, porque você faz uma cena de nudez no filme, né? Sim. Como é que foi essa chegada do Fábio para você? Ela falou assim, eu quero que você vai filmar assim, no roteiro tá assim. Você se sentiu um pouco mais incomodada? Sim. No começo sim, só que eu tive preparação com a Verônica Veloso, que ela foi maravilhosa. Verônica, que é a sua preparadora de atriz, de elenco, certo? Maravilhosa. Sem ela, acho que não teria feito nada, porque ela realmente fez a gente entrar na personagem. Então, eu tive uma preparação boa com ela. A gente ensaiou essa cena e na hora de gravar foi mais tranquilo mesmo. Bem, para vocês, o que vocês gostam mais de trabalhar em cinema? Assim? Eu sei que é a primeira experiência, mas o que vocês sentiram, o que vocês esperam para frente agora? Eu acho que são as oportunidades que vão surgindo, né, de trabalho. A gente sempre tem que estar olhando, né, para saber se vale a pena, mas eu acho que eu quero continuar com o cinema, sim. Eu gostaria muito de continuar fazendo filmes. Eu gosto muito desse estilo de filme que o Fábio fez, sabe? Que é bem romântico, que tem um trama ali no fundo, mas que ao mesmo tempo tem os detalhes de tudo. Eu gosto muito desse tipo de mistério, entendeu? E não aquele tradicional de sempre, que é sempre a mesma briga, é sempre o mesmo... entendeu? Eu gosto disso, que é um pouco diferente dessas histórias que são feitas, né, por causa de um motivo que tem ali por trás. Porque o Fábio tem toda a história dele pra chegar nesse roteiro. Então acho que eu gostaria muito de fazer esses filmes mais cults, entendeu? Entendi. Eu também acho que eu tô aberta para o que vier. Eu só quero estudar mais, ter mais conhecimento, técnica. Mas fora isso, com certeza continuar, porque foi uma experiência incrível, né? Para ser a primeira, foi mais que incrível. Tá certo. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. E, gente, esquece, já falou ali, estreia dia 14. Dia 14. Com essas nossas duas aqui, atrizes fabulosas. Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. E sucesso para vocês. Tá? Obrigada.